Bom, aí você vê o momento de conversa do deputado estadual Marden Menezes, ainda progressistas, e o deputado estadual Georgiano Neto, do MDB, mas DNA do deputado Georgiano Neto é o PSD. Inclusive, com a candidatura dele a deputado federal, ele volta para o PSD. Natanael Souza, que será brindado com a abertura do quadro Hoje. Qual seria a pauta, ou uma das pautas dessa conversa? O cenário eleitoral lá em Piripiri, terra do deputado estadual Marden Menezes. O pai do deputado Marden, o ex-prefeito Luiz Menezes, é filiado já ao PSD, disputou a eleição do ano passado pelo PSD. E em Piripiri, o grupo de Georgiano Neto e Júlio César, o deputado federal Júlio César, que deve ser candidato ao Senado, tenta um reforço, do nome de Júlio César, para, inclusive, conquistar apoio dos dois palanques lá na cidade. O apoio da atual gestão, capitaneada pela prefeita Jove Oliveira, e da oposição, que é liderada por Luiz Menezes. Um cenário um pouco difícil, porque o fato de Luiz Menezes, principal adversário da prefeita Jove, estar filiado ao PSD, cria uma certa resistência lá para que a prefeita, apesar de ser da base governista do partido do governador, apoie a candidatura de Júlio César. É um dos entraves aí que, com certeza, os deputados Georgiano Neto e Marden Menezes estavam conversando, né? Como adotar uma estratégia que unifique base e oposição na cidade de Piripiri em apoio ao nome de Júlio César para o Senado. A questão aí é que é uma decisão do governador, uma decisão já conhecida, proferida pelo governador Rafael Fonteles, de que os candidatos ao Senado da chapa governista são Marcelo Castro e Júlio César. Entendo perfeitamente as divergências históricas entre o grupo político do deputado Marden Menezes e a prefeita Jove Oliveira. Agora, a postura da prefeita de não votar. Porque, vamos lá, se o candidato ao Senado fosse o Marden Menezes, fosse Luiz Menezes, até entenderia. Mas é Júlio César. Não é porque é do mesmo partido. Eu acho um certo radicalismo por parte da prefeita. Você concorda? Sim, mas ela ontem, Douglas, boa tarde para você, ao Natan, ao Ezequiel e, claro, a toda a nossa audiência, ontem a própria prefeita Jove chegou a dizer que não tem nada contra a figura do deputado federal Júlio César, inclusive disse que elogiou a postura dele nas eleições municipais. Ela deu a entender que imaginava que ele ia se fazer mais presente de uma forma, vamos dizer assim, ia empreender mais esforços na candidatura de Luiz Menezes, mas ela entendeu que a postura de Júlio César ano passado, nas eleições em Piripiri, foi uma participação, claro, cumprindo seu papel como presidente do PSD, mas aquém do que ela imaginava. Então, ela até elogiou a postura de Júlio César, deixou as portas abertas para um diálogo, né, no sentido de não ver nenhum problema e pode sim apoiar Júlio César ao Senado, levando em consideração, como você disse, são os dois candidatos da base aliada do governo Rafael Fonteles. Quando você tem uma base com PT, MDB, PSD e outros grupos políticos, é natural que tenha em um município ou em outro, né, alguma aresta que precisa ser resolvida. Isso é do jogo político. Inclusive, deve entrar aí o esforço de Marcelo Castro e Júlio César em caminhar juntos, porque você tem, obviamente, inclusive outros municípios em que o prefeito pode estar 100% alinhado com com Júlio César e não está muito, vamos dizer assim, interessado em votar em Marcelo Castro. Então, eu acredito que é aquele diálogo que vai ser necessário e que não vejo nenhum impedimento para, nesse caso, os dois grupos estarem juntos. Até porque passou as eleições, o senador eleito, o governador eleito, tem todas as condições de saber diferenciar, né, de saber retribuir o apoio que recebeu dos dois grupos políticos. Isso deve ocorrer em Piripiri, mas deve ocorrer também em Floriano, né? É bom lembrar que lá em Floriano o prefeito Antônio Reis e o seu principal adversário, que é o doutor Marcos Vinícius Calume, são adversários ferrenhos, mas devem estar no mesmo palanque de Wellington, de Rafael Fonteles, assim como também no mesmo palanque de Júlio César. Então,
essas discussões elas vão ser naturais e vão ocorrer em muitos municípios até 2026. Tem um caso de Altos também, né, Ezequiel? Não escutei. Tem um caso de Altos também, né? Também tem a mesma Que situação. o prefeito já teve um contato com o governador, né? E lá tem Varton Lacerda. É isso mesmo, Douglas, mas se tratando da cidade de Piripiri, eu observo o quê? Que até o presente momento, tanto o grupo de Jove Oliveira, prefeito da cidade de Piripiri, como o grupo de Marden Menezes e seu pai, Luiz Menezes, creio eu que devam convergir apenas atualmente no nome de Júlio César. Ele, então, que será candidato ao Senado no ano de 2026, deve, então, ter ali apoio de ambos os lados. Até porque o outro nome, o segundo voto, que ainda está em trâmite, creio eu que o grupo do deputado estadual Marden Menezes deverá optar por Marcelo Castro. Já caso, então, consiga, de acordo com as informações, consiga ali desbancar realmente uma candidatura pelo Senado, o deputado federal Flávio Nogueira, Jove Oliveira afirmou que é do time de Flávio Nogueira, informou que será a porta-voz do grupo de Flávio Nogueira na cidade de Piripiri. Isso, claro, eu acho muito remota às perspectivas de crescimento quem sabe, desse nome de Flávio Nogueira ao Senado Federal. Eu creio que nesse exato momento deve ser apenas um burburinho que acontece ali nos bastidores. Então, creio eu que hoje a convergência de ambos esses lados antagônicos é apenas pelo nome de Júlio César. Como bem já ressaltou o João Magalhães, ontem ela esteve aqui na cidade de Teresina, na solenidade, então, de início do OPA 2025/2026, ela ressaltou o papel de Júlio César nas eleições do ano passado, que, apesar de ser um aliado político dela, não foi a cidade de Piripiri ali levantar votos, amplamente divulgando o nome de Luiz Menezes à prefeitura da cidade de Piripiri. Então, por conta disso, ela disse que ele teve, sim, uma postura sábia, uma postura perspicaz nesse sentido. E, por conta disso, será também uma das apoiadoras do nome de Júlio César. E ela disse que hoje, os dois nomes que ela deverá apoiar ao Senado no ano de 2026, ela disse, como bem já ressaltou, ela falou que é do time de Flávio Nogueira, mas como eu já disse, ressalto que eu creio que essa candidatura não vai à frente de forma alguma, mas o outro voto que deverá ser dela, que deverá receber as bênçãos da prefeita de Piripiri, é o nome, então, de Júlio César. Me permita acrescentar aí nessa discussão que a Marden Menezes, obviamente, deixa o grupo do Progressistas, mas sempre teve uma ligação histórica entre o grupo de Luiz Menezes e o senador Ciro Nogueira. De repente, há a possibilidade de um diálogo lá na frente e essas relações, né, voltarem a existir. A verdade é que a eleição para senador, a gente vai ver muito disso. Muita gente da base aliada do governo Rafael Fonteles votando em Júlio César ou Marcelo Castro, mas reservando um segundo voto para Ciro Nogueira. Assim como também muitos prefeitos vinculados à oposição, vinculados ali a Ciro Nogueira, reservam o voto, primeiro voto de senador para Ciro Nogueira, mas o segundo vai para Júlio César ou Marcelo Castro. É isso que transforma a eleição para senador no Piauí ano que vem uma das mais difíceis dos últimos anos. A última vez que a gente teve, Douglas, uma disputa ferrenha pelo Senado foi em 2010, né? Quando a gente teve ali 5 nomes que a diferença do primeiro para o quinto colocado foi pequena, né? Porque a gente tinha na época o Wellington Dias, Ciro Nogueira, que foram os eleitos, Mão Santa, Heráclito Fortes e o próprio Antônio José Medeiros, que à época tirou quase 500 mil de votos. Foi uma votação muito expressiva. Votação alta. Sim. Depois, em 2014, Elmano Ferreira ganhou numa eleição tranquila. 2018, né, foi Ciro Nogueira e Marcelo Castro também ganharam a eleição tranquila. Em 2022, a gente teve o Wellington Dias praticamente... não foi tão tranquilo, porque a diferença para o Joel Rodrigues foi bem pequena. Teve um susto, mas né? teve ali um susto. Foi. Agora, a gente já imaginava quem ia vencer. Aliás, da apuração, nós participamos aqui, nós fizemos a apuração. Sim. Joel Rodrigues ficou à frente Liderou, bom tempo. Liderou. Exatamente. Para o ano que vem, acho que ninguém aposta quais são os dois que serão eleitos, porque você tem Marcelo Castro, Júlio César e Ciro Nogueira, 3 líderes políticos de expressão. Os 3 têm chances de vitória, mas é certo que um vai sobrar.